Conta aí, Thiago, um pouco sobre como é que foi o lançamento da cópia física, que teve lá, né, um autógrafo, eu não sei se foi um show, se foi uma noite de autógrafos, mas o pessoal me perguntou bastante, como é que foi o lançamento do livro físico? Bem, vamos lá. Cartas para a Humanidade é o quinto livro que eu estou publicando. Ele é de 2015, lançado esse ano mesmo. E todos os lançamentos que eu fiz até o momento foi em escolas públicas aqui na cidade de Betim. Então foi com uma palestra para um público de 100 estudantes em cada escola. E foi um sucesso, onde eu contei um pouco sobre trajetória de vida e obra, como escritor, né, e como músico também. E nessa compilação, né, de todas essas vertentes da minha arte em uma obra, né, que é a primeira obra que eu fujo um pouco da poesia. É a primeira obra que eu ousei não fazer só poesia, mas sim outros textos pequenos, né, como diz o subtítulo aí, que é um ensaio de cartas, crônicas, contos, filosofia, publicações e romance. Então, é tudo aí sobre essa autoria. Os lançamentos foram em escolas públicas e ainda vai ter posteriormente um evento mais que abrange mais essas outras áreas, como música e todas as habilidades ou artes que eu cultivo. E até um presente, né, tá fazendo esse hangout aqui ao vivo com você, que eu contei isso em todas as palestras e eu acho que nunca te disse pessoalmente, né, aí para quem estiver vendo depois, quem estiver ao vivo também. O Alan é meu irmão e as primeiras inspirações musicais que eu tive foi através dele, né? Ele tinha um radinho que colocava lá na nossa casa, no Santa Lúcia, aqui em Betim. E ali ele ouvia rock set, ouvia rock nacional, ouvia rock internacional. E ali eu gostava muito daquelas bagunças que ele fazia, né? Dizer, ele achava que ele era o único que sabia colocar o radinho para funcionar direito, com as potências certas, a equalização ideal. E aquilo ali era muito legal, que de algum modo me fez, né, gostar de buscar o melhor da música. Uma coisa que eu também contei, que pouca gente sabe, é que o Alan, ele ia trabalhar, né, ele ia trabalhar cedo e eu ia para a escola, então às vezes a gente ia junto nesse caminho, então a gente ia brincando de fazer música, né, fazer algumas pequenas canções, isso aí era bem divertido também para mim. E aí tinha muita rádio de comédia, a gente acabava brincando com algumas músicas também. E era a parte que eu mais achava legal, que era inventar alguma coisa. E aí essas duas artes se entrelaçaram, né? Eu não sei se eu comecei a compor primeiro ou a escrever poesia primeiro. Então foi um pouco que simultâneo. Como eu ainda não tinha um violão, não tinha nada disso em música, assim, eu tinha as melodias na minha cabeça, mas ainda não tinha nada escrito musicalmente. Então a poesia ela veio primeiro e depois eu fui desenvolvendo isso junto com um violão aí que eu comecei a aprender aos 15 anos. E logo logo comecei a gostar do ofício de escrever, de fazer música e desde então eu venho alastrando toda essa alegria aí como escritor. A Aline também ela gostava muito de sertanejo, né? A Aline sempre foi fã de Zezé de Camargo e Luciano e ela colecionava e era fã e eu passava a vida inteira ouvindo sertanejo lá em casa. E foi daí que eu comecei. As minhas primeiras composições todas eram sertanejas. E o que me chamava a atenção desse ramo era o romantismo dessas canções. E aí eu acho que eu cunhei, né? Eu decidi focar a minha carreira nessa veia romântica do sertanejo. Então ela teve essa grande influência aí com essas canções bonitas, falando de amor. Eu queria também mostrar ao mundo, né, um mundo de amor que cabe na interpretação de um ser humano.